Boa noite a todos, Maria Moraes, do canal Estudos do Livro de Urântia. Nós vamos continuar o nosso estudo do documento 4, a relação de Deus com o universo. Subdocumento 1, atitude do Pai para com o universo. Durante muitas épocas, os habitantes de Urântia é o nome do nosso planeta assentado no universo, vem interpretando erroneamente a providência de Deus. Há uma providência divina operando no vosso mundo. No entanto, ela não é um ministério material, pueril e arbitrário que muitos mortais conceberam que fosse. A providência de Deus consiste nas atividades entrelaçadas dos seres celestes e dos espíritos divinos, os quais, de acordo com as leis cósmicas, trabalham incessantemente para a honra de Deus e para o avanço espiritual dos seus filhos do universo. Então, veja bem, todos os seres que são criados perfeitos, eles são criados funcionais, cada um tem uma função. Os seres que são os finitos, os humanos, que vivem nos mundos materiais, eles não são perfeitos, eles são totalmente imperfeitos, mas com potencial de perfeição, com potencial, como eles são materiais, quase totalmente materiais, eles são potenciais espirituais, que irão se realizar na sua evolução no tempo e no espaço, desde os planetas até chegar no paraíso. Acaso não podeis avançar nas vossas concepções sobre o trato de Deus com o homem, que até aquele nível no qual reconhecereis que a palavra de ordem do universo deve ser progresso? Durante longas eras, a raça humana tem lutado para chegar ao seu estado atual. Ao longo de todos esses milênios, a providência tem colocado em prática o plano de evolução progressiva. Esse plano do Pai é o plano que a gente conhece como sede perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Ao longo de todos esses milênios, a providência tem colocado em prática o plano de evolução progressiva. Esses dois pensamentos não são opostos na prática, apenas na concepção equivocada dos homens. A providência divina não se alinha em oposição ao verdadeiro progresso humano, seja ele temporal, seja espiritual. A providência é sempre coerente com a natureza imutável e perfeita do Pai, que é o legislador supremo. Deus é fiel e todos os seus mandatos são justos. A sua constância está estabelecida nos próprios céus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra estabeleceu-se nos céus. A tua fidelidade é para todas as gerações. Tu estabeleceste a terra e ela permanece. Ele é um Criador merecedor de fé. Não há limites para as forças e personalidades que o Pai usar para manter o seu propósito e sustentar as suas criaturas. O Deus eterno é o nosso refúgio, e por debaixo ele mantém os seus braços perpétuos. É aquele que mora no lugar secreto do Altíssimo, habita sob a sombra do Todo-Poderoso. Olhai aquele que nos guarda, não cochilará nem adormecerá. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às preces dele. Bem, ele falou aqui dos Altíssimos e do Todo-Poderoso, que o Pai habita sob a sombra do Todo-Poderoso, Então, quem é esse Todo-Poderoso que o Pai habita sob a sombra desse Todo-Poderoso?
Desculpa. Os 7 superuniversos, eles estão sendo regidos pela face de Deus chamada o Supremo, né? Então, o Todo-Poderoso é essa face de Deus chamado Supremo, né? Quando ele fala dos Altíssimos, no nosso universo Nebadon existem 100 constelações, né? E cada uma dessas constelações, a nossa, por exemplo, que é chamada Norlatiadec, ela é administrada por 3 Altíssimos, que são os pais da nossa constelação. Então, veja bem, né, o Pai, apesar de não sair do paraíso, ele está sempre presente em toda a sua obra de alguma forma. No caso dos 7 superuniversos, ele está presente na presença da face dele mesmo, que é o Supremo, né? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E mundos novos nascem quando ele envia espaço afora os seus filhos, e os mundos são criados. Bem, quem são os filhos que o Pai envia para reger todos esses mundos, sóis, planetas, constelações? Esses filhos são chamados os Micaéis, da ordem dos Micaéis. Um deles viveu aqui conosco, e nós conhecemos bem, né, através do livro A Bíblia, que é Jesus, o homem, e Cristo, o Espírito. Então, são 2 seres em um. É Jesus, o homem, e Micael, o Cristo. Deus não apenas os cria, mas preserva-os todos. Deus sustenta constantemente todas as coisas materiais e todos os seres espirituais. Os universos são eternamente estáveis. A estabilidade se mantém em meio à instabilidade aparente. Existe uma ordem e uma segurança subjacentes em meio às perturbações da energia e aos cataclismos físicos nos domínios estelares. Não podemos esquecer que o Pai, né, por não sair do paraíso, viver no paraíso agora, ele é o controlador, né? Dele sai toda a sustentação para todos os 7 superuniversos, né? O Pai Universal não se retirou da administração dos universos. Ele não é uma deidade inativa. Se Deus deixasse de ser o sustentador, sempre presente de toda a criação, um colapso universal ocorreria imediatamente, porque tudo está centrado no Pai Celestial, né? Fora de Deus, não haveria uma coisa tal como a realidade. E quando ele fala em realidade, ele está falando de toda a obra do Pai que existe, os sóis, os planetas, né? As galáxias, os sistemas, né? As constelações. Neste momento mesmo, bem como durante essas eras remotas, no passado e no futuro eterno. Por que ele está falando no passado e no futuro eterno, né? Porque, veja bem, o paraíso Avona foi criado no passado, né? E nós vivemos no futuro e vamos voltar para o passado, né? O alcance divino estende-se ao redor do círculo da eternidade. Nós vamos viver na eternidade. Quando fusionarmos com o ajustador, que é a fagulha de Deus que vive na nossa mente, nós vamos ganhar a vida eterna, e a fagulha do Pai, que é pré-pessoal, vai se tornar pessoal, vai se tornar uma pessoa, né? Não se dá corda ao universo como um relógio, para que funcione por um tempo até cessar de funcionar. Todas as coisas estão sendo constantemente renovadas. O Pai distribui incessantemente a energia, a luz e a vida. O trabalho de Deus é tão real e prático quanto espiritual. Ele estende o norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada.
Então, veja bem, por que não cai nenhum planeta, né? Não cai um sol, né? Por quê? Porque o Pai é um sustentador de tudo, né? Ele está no paraíso Avona e toda a sustentação parte do Pai universal, que a gente conhece como Deus, né? Um ser da minha ordem pode descobrir a harmonia última e detectar uma coordenação profunda e ampla nos assuntos rotineiros de administração do universo. Muito do que parece ser desconectado e fortuito para a mente mortal mostra-se ordenado e construtivo à minha compreensão. No universo, entretanto, ocorrem muitas coisas que eu não compreendo plenamente. Por muito tempo tenho estudado as forças, as energias, as mentes, as muronças, os espíritos e personalidades reconhecidas dos universos locais e dos superuniversos, e por isso tenho uma certa familiaridade com eles, né? Firmei-me em uma compreensão geral de como essas agências e personalidades operam. Estou intimamente familiarizado com os trabalhos das inteligências espirituais dignas de crédito no grande universo. Apesar do conhecimento que tenho dos fenômenos dos universos, vejo-me constantemente confrontado por reações cósmicas que não posso penetrar inteiramente. Deparo continuamente com conspirações aparentemente fortuitas, tecidas por uma interação de forças, energias, intelectos e espíritos, que não consigo explicar de maneira satisfatória. Considero-me inteiramente competente para descrever e analisar como operam todos os fenômenos resultantes diretamente das ações do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, e em grande parte da Ilha do Paraíso. O que causa a minha perplexidade é deparar com o que parece ser o desempenho dos seus coordenados misteriosos, os três absolutos de potencialidade. Esses absolutos parecem suplantar a matéria, transcender a mente e sobrepujar seu espírito. Fico constantemente confuso e muitas vezes perplexo com a minha incapacidade de compreender essas transações complexas que atribuo às presenças e atuação do absoluto inqualificável, do absoluto da deidade e do absoluto universal. Bem, ele está falando aqui sobre três faces de Deus, que são os três absolutos: o absoluto inqualificável, o absoluto da deidade e o absoluto universal. Vamos ver quem são cada um deles. O absoluto inqualificável é a face de Deus que rege toda a energia, força, matéria, né, que são usadas pelos diretores do poder, pelos controladores físicos, para confeccionar sóis, planetas, né, sistemas inteiros, né? E o absoluto da deidade, ele é a face de Deus, o Pai Celestial, que administra tudo que é pessoal, né? Aqueles seres espirituais, os seres celestiais, nós, os seres humanos finitos, né? Então, essa face de Deus, o absoluto da deidade, ele rege tudo que é pessoal, seja espiritual ou seja material como nós. E o absoluto universal, ele é o fiel da balança, né? Porque muitas vezes existe entre um e outro alguma diferença, né? Alguma aresta para ser acertada. E o absoluto da deidade é o que torna essas duas faces do Pai bem equilibradas entre si. O impessoal, que é a parte material e força, e o pessoal, que é, né, a parte da personalidade. Então, o absoluto universal é mais uma face de Deus, que é o fiel da balança para esses dois outros absolutos da deidade e absoluto inqualificável. Esses absolutos devem ser as presenças não totalmente reveladas no universo, as quais
nos fenômenos da potência do espaço e na função de outros superúltimos, tornam impossível aos físicos, filósofos ou mesmo aos religiosos predizer com certeza como as fontes primordiais de força, conceito e espírito responderão às exigências feitas em uma situação complexa de realidade, envolvendo ajustes supremos e valores últimos. Bem, ele está falando aqui de valores superúltimos, né? Valores últimos e valores supremos. Vamos nos lembrar que o 7 superuniverso é regido por uma face do Pai chamada Supremo. E nós vamos atravessar todo o universo para chegarmos no paraíso. Enquanto não chegarmos em Avona, estaremos sob a administração e sob a guarda dessa face de Deus chamado Supremo. Quando atravessarmos, o nosso superuniverso e seguirmos para Avona, e vamos estar sob a guarda do Deus, que é a face de Deus, que é a divindade, suprema. E essa face de Deus chamada suprema, chamada último, ela rege Avona. Então, quando chegarmos em Avona, vamos estar sob a guarda dessa face de Deus, que é uma divindade chamada último. E valores, função e valores superúltimos, refere-se à face de Deus em Avona, que é o Deus, a divindade, Deus último. Há também uma unidade orgânica nos universos do tempo e do espaço, que parece respaldar toda a tessitura de eventos cósmicos. Essa presença viva do Ser Supremo em evolução, essa imanência do incompleto projetado. Por que ele é incompleto projetado? Porque a alma do Supremo, ela é feita da alma de cada um dos seres humanos que vivem nos 7 superuniversos. É inexplicavelmente manifestada, de quando em quando, por meio daquilo que parece ser uma coordenação assombrosamente fortuita de acontecimentos cósmicos, aparentemente desconectados. Essa deve ser a função da providência, o âmbito do Ser Supremo e do agente conjunto. Bem, ele agora falou não só do Supremo, mas do agente conjunto. Quem é o agente conjunto? O agente conjunto é a terceira pessoa do paraíso, é a terceira deidade, que é o Espírito Infinito. Só que como ele é a parte que trabalha na construção de mundos, galáxias, sistemas, constelações, quando ele está trabalhando na obra, o nome dele é agente conjunto, porque ele se transforma no agente conjunto, porque ele está em trabalho na construção de tudo que existe, para suprir o plano feito pelo Pai e o Filho, que é o cenário de realidade onde vivem todos os seres, para cumprir o mandato do Pai, que é ser perfeito como perfeito eu sou. Estou inclinado a acreditar que é esse controle vasto e geralmente irreconhecível de coordenação e interassociação de todas as fases e formas da atividade universal que causa uma mescla tão variada, tão aparente e tão incorrigivelmente confusa de fenômenos físicos, mentais, morais e espirituais, que de um modo tão inequívoco trabalham para a glória de Deus e para o bem de homens e anjos. Mas em um sentido mais amplo, os acidentes aparentemente do cosmos são indubitavelmente uma parte do drama finito, da aventura tempo-espacial do infinito, na eterna manipulação dos absolutos. Então, veja bem, tudo que acontece no universo é para se cumprir o desejo do Pai com o Filho, que criou toda essa obra
para que todos os seus filhos pudessem trabalhar. E aqueles que são, né, finitos, né, que vivem no tempo e no espaço, possam evoluir de seres imperfeitos que são, praticamente materiais, mas com potencial espiritual, para chegar até o paraíso através de todas as escolas que contém no universo até chegar ao paraíso. Bem, eu agradeço a todos, né? Vamos depois estudar o subdocumento 2, Deus e a Natureza, né? Se vocês puderem, dê um like e boa noite a todos.